convidá-los, sem mais delongas, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 11, essa noite. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões dessa feita. Nós vamos ler do verso 27 ao verso 33. Vamos concluir mais um capítulo em nossa exposição no Evangelho de Marcos. Temos caminhado desde o primeiro versículo do Evangelho. Graças a Deus, o Senhor tem sido bondoso para conosco. Diz-nos assim a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 27. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém. Mais uma vez nós te agradecemos, Pai, por tua palavra. Seja glorificado essa noite. Despedaça os cedros do Líbano e vem, Senhor, nos ajudar. Tu não vem para esmagar a cana que está trilhada, nem apagar o pavio que fumega. O Senhor vem para fazer o juízo vencedor. Então que assim seja essa noite mais uma vez, a fim de que possamos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor Deus. Amém. Em nosso sermão anterior, irmãos, nós consideramos a purificação do templo por parte do Mestre. Nós vimos em nosso sermão o perigo de se banalizar a adoração e de se utilizar a linguagem religiosa com motivos espúrios. O Senhor censurou isso duramente. Nós vimos isso no texto de Marcos 11, do 15 ao verso número 19. O Mestre, ele não tolerou os que vendiam e nem os que compravam em nome da fé. O Senhor falou: a minha casa é casa de oração. Ele assim o disse. Agora é evidente que tal ação ela não passaria despercebida por parte das autoridades religiosas dos seus dias. Não seria algo que ficaria, vamos dizer, barato para as autoridades que viram a firmeza com que o Senhor agiu, expulsando os que faziam da casa de Deus um ambiente de comércio. O que eles fizeram, o que essas autoridades disseram, como eles agiram. E de fato nós temos aqui diante de nós o início de uma série de embates que acontecerão no decorrer da semana, que culminará na prisão e na condenação, na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos caminhar aqui no final do capítulo 11, indo pelo capítulo 12, observando os vários embates que se dão no ambiente do templo, onde as autoridades religiosas, saduceus, escribas, fariseus, eles vêm confrontar o Senhor com questionamentos, tentando enredar o Senhor em alguma palavra, em algo que colocasse o Senhor em maus lençóis para com o povo, para com a palavra do próprio Deus. Mas o que nós aprendemos desse primeiro embate, dessas autoridades com o Mestre? De fato, a pauta levantada aqui, que nós vemos no texto, é a questão da autoridade do Mestre. Com que autoridade ele fazia tais coisas? Foi essa a pergunta dos líderes ali
nos seus dias. E eu quero então, irmãos, que nós possamos aprender mais essa noite sobre essa temática de autoridade, que ela é tão importante também para os nossos dias, embora não seja algo muito agradável de se ouvir. Mas o fato é que nós temos diante de nós uma questão de autoridade, a qual o Senhor nos apresenta aqui, como devemos entender a autoridade, de fato, no que ela consiste, como ela é importante, sim, para as nossas vidas. Então veja, em primeiro lugar, a questão da autoridade levantada pelas autoridades religiosas. Eles fazem basicamente duas perguntas ao Senhor. Veja, no verso número 27, os principais sacerdotes, escribas e anciãos, no verso 28, diz que eles chegam para Jesus e fazem duas perguntas a ele. Primeiro, eles dizem com que autoridade faz estas coisas. Ou seja, eles queriam saber qual era a natureza das suas ações. Ou seja, ele estava agindo como um profeta. És tu um profeta? És tu um rei? És tu um sacerdote? Com que autoridade tu fazes essas coisas? Que o Senhor entrou ali em Jerusalém e eles ficaram em suspenso, ali querendo entender o que é que o Senhor estava reivindicando com as suas ações. E mais, quem o havia constituído? Veja que ele fala no verso 28 ainda, quem te deu esta autoridade? Eu falei até um pouco hoje pela manhã, já que eles mesmos, como autoridades que eram, não haviam delegado a Cristo aquela atribuição. Não é? Então, o Senhor Jesus, ele não é levita, ele não é sacerdote, pelo menos segundo a ordem de Levi, de Arão, não, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas ainda é algo que não é, vamos dizer, notório, não é ainda de conhecimento, melhor dizendo, ali desses homens. E é interessante observar aqui, irmãos, e algo que devemos considerar, é que o mestre não censura a pergunta dupla que essas autoridades fazem a ele. De fato, eles estavam corretos, eles tinham fundamento, eles estavam preocupados com a ordem religiosa, com a adoração no templo. Era muito comum aventureiros surgirem, pessoas reivindicando serem o Cristo. É importante saber, então, a natureza do ofício, a fonte do mesmo. Em toda questão de fé, é muito importante nós sabermos sim dessas coisas. Ou seja, com que autoridade você faz isso? Quem foi que lhe deu essa autoridade? Como você fala em nome de Deus? Né? O mestre afirma que responderia sim. Mas claro que com uma condição, o Senhor então lança para eles uma pergunta. Mas é importante nós observarmos aqui que uma coisa positiva nós vemos aqui nas autoridades religiosas, o critério. O critério com que eles se aproximaram do Senhor. As motivações poderiam ser impuras, a inveja, como nós sabemos, o medo, mas o fato é que eles deveriam sim confrontar. O Senhor não censura o critério, Ele não censura os escribas, ali no caso os anciãos, os fariseus, chegarem até Ele e perguntarem com que autoridade Ele fazia aquilo e de quem procedia a sua autoridade. Tal cautela, ela é sim recomendada, de fato, demandada nas Escrituras. Veja comigo em Deuteronômio capítulo 13, isso é importante, observarmos algumas questões. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 em diante. A palavra nos diz assim: quando o profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Então observe aqui que Moisés mesmo, ele destaca que quando surgir profeta, surgir alguém falando, é importante se considerar se aquele profeta está falando de acordo com a palavra de Deus, se as suas ações estão de acordo com a palavra de Deus.
Critério, sim, ele é demandado nas Sagradas Escrituras. E aqui nós temos que reconhecer que as autoridades religiosas estavam procurando ter, sim, esse critério. Veja o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele fala isso também já para a igreja. No capítulo 5, no verso 20, nas suas várias recomendações, ele diz no verso 20, 1 Tessalonicenses: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Veja, o apóstolo Paulo diz que nós devemos julgar todas as coisas. Critério, cuidado, a cautela. 1 João capítulo 4, é bem interessante esse texto, porque João nos diz também na sua epístola, 1 João 4, verso 1, amados, não descreta qualquer espírito. Quando ele fala aqui de espírito, não é algo, vamos dizer, sem corpo, alguma coisa que está se sentindo. Veja que ele fala, antes provar os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E o próprio Cristo disse, no seu sermão profético, quando nós chegarmos, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos daqueles que reivindicam a autoridade para si e de fato não a têm. Então o Senhor, Ele não censura isso. Ele disse, eu vou dizer sim com que a autoridade faça essas coisas. Ele, claro, estabelece um critério, porque ele estava observando sim a malícia dos seus corações. Mas é importante sim o critério, é importante sim um cuidado. A igreja hoje, irmãos, ela é muito vulnerável. E eu considero até muitas vezes ingênua quanto a essa questão. Desde os extremos pentecostais e não pentecostais, até mesmo os adeptos da teologia reformada. Quando eu falo assim, não que não sejamos adeptos, mas sim alguns, por se afirmarem conhecedores de uma teologia reformada mais apurada, acham que estão respaldados para falar a igreja de Deus, ensinar a igreja de Deus, doutrinar a igreja de Deus. E nós vemos uma aceitação por parte da igreja, muitas vezes, dos irmãos, sem critério, sem crivo e sem, de fato, um crivo bíblico. Veja em Marcos capítulo 11, verso 27, que nós temos aqui uma representatividade do próprio Sinédrio. Nós vemos aqui os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Cristo nunca desprezou essas funções. E eles, de fato, estavam nesse momento fazendo o que era correto. E não era para menos que eles ficassem assim assustados. Jesus entrara triunfalmente em Jerusalém, aclamado pelas multidões, e também exercera domínio sobre o templo, coisas grandes e significativas. O grande problema deles foi não olhar para as Escrituras e, claro, ignorarem a glória inequívoca do Mestre. E tudo isso estava pautado, claro, no fato de que eles amavam mais a glória desse mundo. Veja o Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Cuidado com a casa de Deus, cuidado com aqueles que falam em nome de Deus, cuidado com aqueles que se dizem enviados por Deus. Nós temos que ter. A igreja tem que ser mais criteriosa, principalmente eu vejo hoje no nosso acesso à internet, e em tantas pessoas que falam em nome de Deus, em tantas pessoas que se apresentam como pastores, e se acham na autoridade de se dirigirem às igrejas, até no aspecto universal, de dizerem como a igreja tem que ser, o que tem que ser feito, ultrapassando as realidades das igrejas locais, a própria autonomia da igreja local, como nós aprendemos na Escritura, e trazendo prejuízo, e vozes confusas, né? E heterogêneas, podemos dizer até assim, na condução do povo de Deus. João capítulo 12, veja, está escrito, no verso 42, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então percebam que eles estavam fazendo aquilo, mas não era para reconhecer a autoridade de Cristo, embora a atitude deles estivesse incorreta. Mas eles estavam fazendo aquilo porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
E é importante que nós, como igreja do Senhor, entendamos isso. Falei isso hoje pela manhã. Nós vivemos em um mundo de autoridades. A Bíblia fala isso. Sendo a maior autoridade, claro, a divina, o Senhor nosso Deus. Ele é supremo, Ele é soberano, Ele reina, Ele domina sobre todas as coisas. Mas Ele mesmo assim organizou as esferas, seja no lar, seja na sociedade, seja no Estado, seja na igreja. As autoridades são sim constituídas por Deus. E como a igreja é a igreja do Deus vivo e a coluna e baluarte da verdade, ela deve sim, mediante as Escrituras e os devidos frutos, examinar todas as coisas, tendo Cristo como a referência e o crivo para todas as palavras e obras que são feitas em nome da fé. Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo nos ensina isso, quando ele diz para nós, no verso 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. De fato, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no verso 9 também ele diz que nós, ou seja, de fato, melhor dizendo, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O problema aqui dos escribas, o problema aqui dos sacerdotes, dos anciãos, não foi terem cuidado, foi não examinarem que de fato Cristo tinha sim autoridade porque Ele era o Filho de Deus. E Ele havia provado isso. Mas para nós fica claro o ensino, de nós não sermos levados por todo o vento de doutrina, termos o cuidado para que possamos examinar todas as coisas, retermos o que é bom e agirmos sempre pautados pelas Escrituras Sagradas, a semelhança dos bereanos que a tudo consultavam para ver se de fato as coisas estavam em harmonia com a palavra de Deus. Volta para Marcos capítulo 11 comigo. A autoridade, então, ela é sim um fato, e os escribas, e de fato os sacerdotes, anciãos, estavam cumprindo o seu papel. Lamentavelmente não reconheceram em Cristo a autoridade suprema. O Senhor, o dono do templo, havia chegado. O Senhor então apresenta para eles a autoridade divina, mas apresenta a autoridade divina para eles de uma forma que eles não conseguiram, aliás, melhor dizendo, a qual eles não quiseram se submeter. Veja, Jesus fala para eles no verso 29, eu vos farei uma pergunta. Ele diz, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. E ele então pergunta, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si, se dissermos do céu, dirá então, porque não acreditastes nele. O que o mestre faz aqui? É muito inteligente, claro, a maneira como o Senhor Jesus conduz esse primeiro embate. João, irmãos, era um profeta de fato. Considerando sua relação com o Messias, com Cristo, ele era único. Como diz o Senhor Jesus, o maior dos nascidos de mulher. E sua autoridade, a autoridade de João, era divina, ou seja, Deus era a fonte da sua autoridade. Jesus estava mostrando para os escribas, para autoridades religiosas, que a autoridade de João era a mesma autoridade dele. A fonte da autoridade de João era a fonte da sua autoridade, ou seja, provinha do próprio Deus. Ele queria levá-los a chegarem a essa conclusão. De quem era o batismo de João? Respondei-me. Essa autoridade ela era reconhecida por todo o povo. Vejam que no verso de número 32, eles dizem assim, se nós dissermos que o batismo de João era dos homens, isso é de temer, porque todos consideravam João como profeta, e a cidade estava cheia por ocasião da Páscoa, e toda a multidão reconhecia que João Batista era sim um profeta enviado de Deus. Veja João capítulo 1, abre comigo a escritura no Evangelho de João. Verso 19 em diante. Eles não fazem essa pergunta
diretamente ao Senhor, mas fizeram a João. Interessante isso. Mas na frente, no julgamento, no falso julgamento do Sinédrio, eles vão perguntar: se tu és o Cristo, diz-nos logo, porque nos deixa em suspenso quanto a isso. Mas veja, João capítulo 1, verso 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem. Vejam que o movimento que João fez ali na Judéia foi muito forte. O ministério de João foi impactante, foi algo divino. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eles enviaram a comitiva para falar com João: quem és tu? Ele confessou, João, e não negou: eu não sou o Cristo. Quer dizer, as próprias autoridades religiosas viam que o ministério de João era diferente. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Alguns criam que Elias ia voltar. Ele disse: não sou. És tu o profeta que Moisés houvera ali anunciado em Deuteronômio capítulo 18? E ele diz: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaste. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, eles dizem para ele no versículo 25: então, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que tu batizas? Veja que não há aqui problema para as autoridades religiosas quanto à questão do batismo de João. Eles sabiam que era algo realmente singular. Tanto que Jesus fala: o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Muito interessante isso. Marcos capítulo 3 nos mostra ainda, aliás, Mateus capítulo 3, que isso era algo que chamou muito a atenção das autoridades religiosas, e por isso que Jesus ele faz essa pergunta: o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Porque isso realmente perturbou eles por muito tempo. Veja em Mateus capítulo 3, versículo 7, está escrito que João Batista está ali pregando e batizando, e o texto diz no verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, eles ficavam fascinados com João Batista, ouviam a pregação de João Batista, mas não produziam frutos de arrependimento. Impenitentemente, eles não se dobravam à pregação de João Batista, mas sabiam que João era sim enviado de Deus. Pergunta do mestre deixa eles em uma situação delicada, pois reconhecer a legitimidade e a autoridade de João era reconhecer a autoridade dele também. Isso mostra para nós a unidade e a continuidade entre João e o mestre, lembrando ser ele, João, o arauto do Senhor, que lhe veio preparar o caminho. Mais uma vez, João capítulo 1, para os irmãos entenderem a conclusão do nosso argumento e do que o mestre está querendo transmitir aqui. João capítulo 1 ainda, dessa feita o verso 29, está escrito da seguinte forma: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando
com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então Jesus pergunta para eles: João era profeta, sim ou não? O batismo dele era de Deus ou era dos homens? Porque João testificou de mim, dizendo que eu era o Filho de Deus. Reconhecer o batismo de João é reconhecer que o que eu estou fazendo aqui no meio de vocês é porque eu sou o Filho de Deus. Maravilha isso. João Batista, como profeta, apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles maliciosamente, não querendo reconhecer que Jesus era o Messias, não afirmaram. Saíram no meio da multidão como ignorantes, e assim o fizeram, para não se dobrarem. Porque tal reconhecimento demandaria também arrependimento, reconhecimento dos seus pecados, das suas impurezas, e a necessidade de se dobrar ao Messias, indicado por João, ou seja, Jesus de Nazaré. Dizer que o batismo de João era de Deus, era eles afirmarem que eles estavam impuros, em pecado, e precisavam sim ser lavados dos seus pecados, preparados para a chegada do Messias, que era o próprio Cristo, para o qual João Batista havia apontado. Então veja, volta com Marcos capítulo 11. Jesus diz para eles: eu vos farei uma pergunta. Verso 29. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles então discutiram se dissermos do céu. Ele dirá então: por que não acreditastes nele? Porque vocês não creram? Porque vocês não se arrependeram? Eles de fato calcularam, irmãos. O verso 31 diz que eles ponderaram. Lembra, João veio batizando com água. Nós sabemos que esse homem é profeta, mas se nós dissermos que ele estava certo, então estamos afirmando que ele tem autoridade para fazer essas coisas, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo de Deus. Porém, não fizeram em arrependimento. Pois reconhecer que a Bíblia é a verdade, reconhecer que Cristo, sendo o centro da sua revelação, é portanto a verdade, sempre demandará mudança de vida e arrependimento. A autoridade de Deus rende o indivíduo numa confissão de pecados. E aqui é interessante a realidade do batismo, porque rende o indivíduo, ele reconhecendo que é imundo pecador. A água destaca isso. João veio lavar vocês, porque o dono da casa estava chegando. Eu sou o dono da casa, purificai as mãos, pecadores. Você reconhece a autoridade divina na palavra de Deus? Os sacerdotes, os anciãos estavam ali, exercendo sua autoridade. Porém, eles não reconheceram que a autoridade que eles estavam exercendo era delegada pelo próprio Cristo que ali estava. Eles não reconheceram a autoridade da palavra de Deus na boca do profeta, no caso de João Batista. Eles foram criteriosos com Cristo porque eles tinham alguma coisa a perder, nós vamos considerar já isso. Mas não foram criteriosos com a salvação e a bem das suas almas. Você reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus? Você reconhece a palavra encarnada para a qual ela aponta, como falamos essa manhã? Então a ela se dobre, a ela ame, a Ele, Cristo, ame, a Ele sirva. Pare de jogos teológicos na sua mente. Pare de esquivas e desculpas
para não seguir a Cristo. Deixe de tentar colocar a fé em xeque com os seus questionamentos vis. Você sabe, Jesus é Deus. Você sabe, Jesus pode sim demandar isso da sua vida. Com que autoridade Ele faz isso? Com a autoridade com a qual Ele criou os céus e a terra, criou a tua alma e pode reivindicá-la pelo poder da cruz do Calvário. Com que autoridade fazes estas coisas? Eu sou o teu dono, diz o Senhor. Todo o nosso problema como homens, mulheres, é um só: arrogância, soberba. Entendermos que não podemos chegar diante de Deus e dizer: por que tu ages assim? Por que minha vida está assim? O Senhor é soberano, Ele reina, Ele domina. Por que eles não reconheceram essa autoridade? É interessante isso. Marcos capítulo 11 nos apresenta algo bem curioso aqui. Basicamente, o temor dos homens. Basicamente isso. É sempre isso. As autoridades religiosas sabiam que não podiam negar o caráter divino do ministério de João e nem mesmo podiam negar que Jesus Cristo era o Messias. É tão fato isso que o Evangelho de João nos diz que eles queriam matar até Lázaro para acabar com a evidência de que aquele que estava ali tinha o poder sobre a própria morte. Que absurdo! Em vez de eles olharem para o sinal feito na ressurreição do próprio Lázaro, eles queriam matar Lázaro também para acabar com a evidência clara. Tanto que a multidão, quando adentra em Jerusalém, vem com Cristo também do que houver acontecido ali em Betânia, na ressurreição do irmão de Marta e Maria. É interessante que, por temerem o povo, não emitiram um parecer. Mas eles fizeram isso apenas pelo status. Eles não queriam emitir um parecer, eles não queriam se comprometer. Eles não queriam afirmar que o batismo de João era uma invenção humana. Veja no verso 32. Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo. Porque todos consideravam João como profeta. E veja o verso 33. Então responderam a Jesus. Quem? Verso 27. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eles responderam o quê? Não sabemos. Ficaram como ignorantes, os homens que eram doutos. Preferiram passar por pessoas ignorantes do que comprometer a glória que tinham em suas funções. Eles temeram desagradar o povo e assim trazer instabilidade para o seu status. Isso nos mostra a dinâmica das decisões das autoridades religiosas aqui. Ou seja, eles só serão pela verdade quando a mesma os beneficiar. É velho esse jogo, né? Esse jogo é antigo. Caso contrário, a mentira, a negligência, a omissão serão recursos utilizados sem nenhum decoro. Caso isso os mantenha no poder. É interessante que na contramão disso, o mestre sempre evitou essa popularidade. Veja comigo, Lucas capítulo 11. Olha o que está escrito aqui. Evangelho de Lucas capítulo 11. Esse texto é muito interessante. O Senhor ensinando, né? No verso 27 diz assim: ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, Lucas 11, 27, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu. Aqui talvez seja a primeira adoradora de Maria, né? A gente não sabe, né? Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus sempre
teve cuidado com o favor dos homens, com a linguagem de bajulação. Diferentemente das autoridades religiosas, que para manter o seu status e o seu poder, temiam desagradar as massas. João capítulo 6, veja, outro texto importante. Ele sempre fugiu, o Senhor, do afã carnal. Qual é o afã carnal? Jesus, tu és Jesus mesmo, viu? Jesus, tu é a mulher que te amamentou. Eu já vi isso muito na minha vida como pastor. Mas a pessoa, né? A gente conhece algumas figuras mais exóticas que agem assim, né? Essa igreja, ela é tudo. Né? Aí quando você diz assim, é mesmo, essa igreja está aqui, ó, pastor. O mandato tatuar é aqui, Igreja Batista Parquelândia. Ó. Depois, essa igreja é tudo que eu quero distância. Porque o homem é instável. A glória do homem é instável. A autoridade que Deus concede não está pautada na manipulação de massa, está pautada no poder do amor e render os corações. E as autoridades religiosas queriam manter as funções que eles tinham, sem medo de desagradar as pessoas, sem dizer a verdade, sem reconhecer. O batismo de João, de fato, ele é de Deus, mas eles ficaram ali, preferiram passar por ignorantes. Por quê? Porque amaram mais a glória desse mundo. Evangelho de João 6, versículo 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eita, na hora, hein? Oh, glória, aleluia, pronto. Consumou-se o reino em Israel. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A oração sempre resguarda o coração da bajulação. Mas as autoridades religiosas não sabiam o que era isso, eles queriam manter o poder deles, agradando as massas. Evangelho de João, capítulo 2 ainda, veja, gosto muito desse texto. Depois da transformação da água em vinho, em Caná da Galileia, João capítulo 2, verso 23, nos diz que, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Esse texto me assusta muito. E é por isso que eu gosto dele. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Uma hora aplaude, outra hora vai. E as autoridades religiosas, elas preocupadas com a massa, preocupadas em manterem o seu status, perderam sua alma. Não poucas vezes, Paulo também foi duro quanto à bajulação humana. Gálatas capítulo 1, os irmãos lembram? O apóstolo Paulo, nós costumamos dizer que essa epístola ela é bem peculiar, porque, diferentemente das outras, Paulo nem inicia com a saudação, graça e paz. Ele já vai logo dizendo que ele não é apóstolo por vontade de homem algum, nem de ninguém. Né? Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo diz, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Quando você volta para Marcos, capítulo 11, verso 32, vocês veem ali homens que deveriam entender a autoridade divina em Cristo, mas que por medo de perderem as suas funções, mentem e dizem, não sabemos. Se omitem. Olhando para os nossos dias, irmãos, de supostos seguidores, de likes, de visualizações, não seriam esses parâmetros carnais que buscam sempre saber o que pensam os homens? Não é? Os pregadores hoje são avaliados pela quantidade de seguidores que têm, quantidade de inscritos no canal,
quantidade de visualizações, quantidade de compartilhamentos. Gostaram ou não gostaram? Curtiram ou não curtiram? Estão seguindo ou deixaram de seguir? Não é essa meramente uma linguagem moderna que esconde o fato de que os homens estão temendo os homens? Gosto muito do Salmo. Esse versículo a minha esposa me apresentou. Embora eu tivesse lido outras vezes, foi muito marcante o dia em que ela o apontou para mim. Salmo 144. Olha a beleza, né? Jesus, ele tinha todo o poder no céu e na terra. Ele não se dava a confiar aos homens, ele não procurava exercer sua autoridade buscando ter a mesma pautada no aplauso humano, na glória humana. Ele sabia que provinha do Senhor. Salmo 144, Salmos de Davi, diz assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Habilidades, né, bélicas aqui de Davi, um homem que combatia. E ele diz: minha misericórdia, ou seja, o Senhor, e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Que beleza isso, né? As autoridades religiosas temeram perder os seus seguidores, temeram perder a rentabilidade disso tudo, temeram ser esquecidos. Hoje, na linguagem moderna, cancelados. Não assumiram. Criam, mas não assumiam. Alguns criam, como vimos no Evangelho de João capítulo 12, ou então davam respostas esquivas, amando mais a glória desse mundo. E quanto a nós buscamos o favor dos homens ou de Deus? São das coisas que eu aprendi muito com a minha esposa, ela sempre disse isso para mim. Meu filho, não vamos buscar o favor dos homens, vamos buscar o favor de Deus, vamos orar. Vamos confiar no Senhor. Pautamos nossas decisões em como isso pode afetar nossa imagem diante dos homens. Pense o quanto é difícil tratar na igreja com questões disciplinares. O quanto é conveniente para muitos pastores se esquivarem de um processo disciplinar, confrontar os pecados, porque é desgastante, não é bom, famílias não gostam, isso deixa alguém desgostoso, mas é a verdade de Deus. Temamos, irmãos, tudo que é levado entre os homens, porque de fato isso é abominação diante de Deus. Eles saem dali, as autoridades religiosas, investidos humanamente daquela autoridade ainda, podemos dizer assim. Claro, Deus soberanamente os tinha colocado ali, mas perderam a oportunidade de se dobrar à autoridade de Cristo e reconhecê-lo como Senhor da sua vida, reconhecendo seus pecados. Jesus deu a eles ainda outra oportunidade de reconhecer o batismo de João e, consequentemente, reconhecê-lo como Senhor e Mestre de suas vidas. Porém, eles, para se manterem bem diante das multidões, preferiram mentir, preferiram se esquivar, em vez de se dobrarem à verdade declarada ante os seus olhos. Toda autoridade, irmãos, emana de Deus. O Senhor Deus assim estabeleceu todas as esferas. Aprenda isso. Você que é marido, você que é pai, você foi comissionado, seu trabalho, sociedade, enfim, na igreja. No reino de Deus não é diferente também. Devemos buscar sempre, na palavra do Senhor, escrita e encarnada, o embasamento para nossas vidas. E que o bom Deus nos guarde de negociarmos a verdade em busca do favor dos homens. Não negocie a verdade em favor das amizades. Isso é um problema que a gente observa muito em igreja. O que é pecado, é pecado. O amor, ele anuncia a verdade. Ele diz a verdade. O amor verdadeiro, ele sempre traz a verdade em redenção. Nós temos que ter cuidado com isso em nossas relações.
em casa, no trabalho e na igreja. A verdade, ela tem que ser dita. Não podemos temer os homens. Claro, dito em amor, para a restauração das almas. E que o bom Deus nos guarde de negociarmos a verdade em busca dos favores dos homens. O Senhor, irmãos, reina, a Ele pertence o domínio e a glória. Amém. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos. Que lamentável ver esses homens, por amor às suas funções, não zelando por suas almas. Nos guarda para que nós não procedamos assim. Guarda-nos para que reconheçamos toda a verdade de Deus, embora ela nos denuncie, embora ela nos diga que estamos em pecado. Continuemos afirmando que somos pecadores e precisamos de graça, de luz, de mais graça, de luz, de salvação. Nos ajuda, Senhor, para que não venhamos negociar a verdade, para agradarmos até mesmo mais próximos a nós, seja o cônjuge, seja os filhos, seja, Senhor, amigos na sociedade, ou mesmo irmãos na igreja. João fala aos filhos a quem eu amo na verdade. Que possamos, como igreja, andar na verdade, em amor, reconhecendo a autoridade sublime do Senhor, a fim de que em todas as coisas o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Amém.